E você, dentro de tantos trabalhos que você fez pelo mundo inteiro, você fez um filme da Disney. Deu um programa. Eu fiz coisas com a Disney, com a Nickelodeon e fiz com a Netflix. Com a Disney foi o menor de todos. Eu fiz, né, o Verão Nick e fiz o primeiro filme cristão da Netflix. Então, e o que eu quero te perguntar da Disney, e nós vamos falar do seu filme cristão, mas aí que tá o negócio, porque nós crescemos, eu que converti assim, já com 20 e poucos anos, eu já sou velho, né? Eu pareço que, gente, eu sou velho, tá? Eu acho que eu sou da idade do pai da Lu, assim, ó. A gente sempre cresceu com aquela coisa de coisas que são do diabo. Ó, isso aqui não pode ser do diabo. Eu lembro, assim, eu já vi, assim, coisas de libertação para pessoas que viam palhaço. Que palhaço era do diabo. Então, tinha várias coisas que eles demonizavam. A Disney era do capeta, né? E a Disney, minha infância. Né? Tinha gente que sabia até o D significa diabo, o Y significa... criava uma coisa... Isso. Quando você foi convidada para fazer um trabalho na Disney, você teve algum conflito? Então, na realidade, tudo começou com um sonho do meu pai. Meu pai, ele é o cara que eu sempre, né, até hoje admiro, mas que a vida toda eu admirei pelo relacionamento que ele tem com Deus. E eu lembro que a gente era dessa realidade, assim, bem fechada, assim, que música secular era de Satanás e que não podia entrar música secular dentro da nossa casa. Era muito assim. Eu lembro da primeira vez que a minha irmã chegou com um CD de uma cantora de rock, meu pai quebrou o CD, jogou no lixo. Não podia mesmo, sabe? Lá em casa eu cresci ouvindo Fernanda Bruna, Paula Adão e Cassiane. Então, assim, era 107 de manhã, agora tem Rádio Super. Ô, glória a Deus! Mas eu cresci nisso. Então, assim, para todos nós foi um pouco chocante quando tudo começou. Mas Deus é um Deus tão maravilhoso que Ele foi direcionando. Ele deu um sonho para o meu pai. E nesse sonho, Ele falou com o meu pai que eu seria referência para jovens que não tinham referência. E que eu cantaria no meio secular, trazendo realmente a luz para esses jovens que não têm uma referência para seguir. E eu lembro que eu ainda estava na escola e quantas milhares de profecias eu já tinha recebido que eu seria uma ministra de louvor, uma voz no Brasil. E a minha vida era ser ministra de louvor. Eu já ministrava adolescente, eu já era líder, né, na rede de adolescentes. Então, minha vida, quando o pessoal falava, você é cantora? Eu falava, não, sou adoradora, eu não sou cantora. E aí, de repente, um dia de manhã, meu pai acorda e fala assim, filha, Deus falou comigo essa noite. E Ele falou comigo que você vai para o meio secular. Você vai ser referência para jovens que não têm referência. E eu lembro quando meu pai falou isso, para mim foi um choque muito grande. E eu assustei e eu falei, não, pai, dessa vez o senhor errou. Dessa vez o senhor errou, porque Deus ia me mandar para o meio secular, Deus ia me mandar cantar música secular. Deus não faz isso. Eu quero até pedir um pause aqui para quem está ouvindo, né, esse testemunho. Eu vou até olhar na câmera e falar com você. Essa é a minha história. Então, se você quer ir para o meio secular, talvez você é músico, você é cantor, você quer ir para o meio secular tocar e Deus não te mandou, o que eu te aconselho é não vá. Cada um tem uma história e Deus falou isso com meu pai, que falou comigo, confirmou comigo. Mas não vá para onde Deus não quer que você vá. Porque se você for entrar nesse meio, você tem que estar preparado para estar nesse meio. Você tem que ter realmente essa capacidade de percorrer esse meio sem se desviar. Então, não use a minha história para justificar coisas erradas que você quer fazer. Mas vamos lá. Hashtag fica a dica. Hashtag fica a dica. Mas Deus tinha falado isso com meu pai e ele me falou uma coisa muito importante. Ele virou para mim, ele falou assim, filha, toda vez que Deus fala algo sobre você através da vida de alguém, tem 3 regras que não podem ser quebradas e eu guardo isso até hoje. Ele falou assim, regra número 1, Deus não vai contra a palavra dele. Então, se tiver contra a Bíblia, já é profetada, não é profecia. Regra número 2, ele falou assim, se for verdade, Deus vai confirmar para você. Então, mesmo que alguém tenha falado algo, uma profecia tenha vindo, se aquilo for real, Deus vai confirmar isso para você, no seu coração, Ele vai falar com você que isso é real. E regra número 3, se for verdade, vai se cumprir. Ele falou, então entra no seu quarto, fecha a porta e ora. E se for verdade, Deus vai confirmar com você. E eu lembro que eu entrei pro meu quarto, eu fechei a porta e eu falei assim, Deus, meu pai me falou que eu vou pro meio secular, cantar para jovens e ser referência para jovens que não têm referência. Deus, eu já sei que isso não é verdade. Eu pensando, né? Eu falei assim, eu já sei que isso não é verdade. Mas se for, Senhor Deus, confirma
né, confirma pra mim. E naquele dia, não tinha ligação de WhatsApp, gente, são 15 anos atrás, né? Tudo era, ou mais, né? Era ligação interurbana, era caríssima, né? E aí, de repente, um pastor dos Estados Unidos me liga. Ele falou assim, Lu, tô te ligando porque Deus mandou eu te dar um recado. Eu falei assim, o que foi? E ele falou assim, Deus me disse que você vai ser referência para jovens que não têm referência e você vai cantar no meio secular. Aí, eu lembro quando eu ouvi essa né, palavra dele, eu assustei, eu pensei assim, não, meu pai contou. Aí, de repente, meu celular toca de novo. Meu celular toca de novo, era um outro pastor de um outro lugar do mundo. E ele falou assim, filha, tem 3 dias, ou seja, antes do meu pai falar. Falou assim, tem 3 dias que eu tô para te ligar. E eu não consigo te ligar, eu fiquei questionando Deus se era isso mesmo. Mas Deus mandou te falar hoje. Você vai ser referência para jovens que não têm referência, você vai cantar no meio secular. Aí eu falei assim, meu Deus, parece que é verdade. Olha eu, né, bem? Você queria uma confirmação eu queria mesmo. E aí veio o terceiro. Porque aquilo ali era muito sério para você, muito. Né? Você foi criado dentro de uma coisa completamente fora daquele contexto. Exatamente. E aí você começa a receber recados para entrar parecia ali. que era até pecado, né? Sim. Então eu queria realmente que Deus falasse comigo. Não, é isso mesmo, você vai. E aí eu recebi a terceira ligação que veio do tio Pedro, que é o nosso líder de missões aqui em Belo Horizonte, da Jocum. E eu já fazia missões com ele. Então eu viajava para o Sertão da Paraíba, eu ia para Presídio. E aí ele ligou para mim e ele falou assim, Lu, você vai ser realmente uma missionária, porque Deus está te mandando para o meio secular. Você vai ser referência para jovens que não têm referência. Olha só, e aí eu entendi mesmo. E eu lembro que eu fiz uma oração, que foi a virada de chave na minha vida, que me levou para Disney e tudo, todo o resto. Eu orei falando assim, Deus, eu não sei fazer isso que o Senhor está me pedindo. Eu não sei cantar música secular, eu não sei compor canções que não sejam para o Senhor. Então, me mostra que eu vou, como que eu vou e que eu realmente vou fazer a diferença. E eu lembro que na minha sala de aula tinha uma menina que ela não aceitava ouvir falar de Deus. Ela tinha repulsa a qualquer coisa que fosse ligada a cristãos, ela não aceitava mesmo. E eu sempre cantava músicas dentro de sala de aula, né? Minha vida era cantar. E naquele dia o Senhor falou assim comigo, escreva uma música que fale do seu amor por mim, sem citar meu nome. E eu escrevi. E foi minha primeira música de amor, sem nunca ter tido nenhuma paixão, nada assim. Era minha música pro meu maior amor, Jesus. Olha e eu não coloquei o nome, né? Eu não coloquei o nome. E naquele dia eu fui pra aula. E quando eu fui pra aula e eu fui cantar dentro de sala de aula, essa menina foi sair, porque ela não era obrigada a ouvir falar de Deus. Sim. E quando ela foi sair, o Espírito Santo falou no meu coração, fala pra ela ficar e canta a música que eu te dei essa manhã. E eu falei com ela, eu falei assim, ô fulana, pode ficar. E ela olhou assim pra mim, ela, como assim, você não vai cantar de Deus, não? Eu falei assim, não, hoje eu vou cantar uma música de amor. E eu cantei essa música. E quando terminou, bateu o sinal, era hora do almoço, eu almoçava na escola. Eu sentei na minha mesa e, de repente, essa menina veio. Ela sentou na minha frente, eu lembro que ela chegou brava, ela jogou a bandeja assim na minha frente. Ela sentou na minha frente e falou assim, hoje você me explica, por que Jesus morreu por mim? E naquele dia eu entendi que tem pessoas que talvez eles nunca entrariam por uma porta de igreja. Talvez por um trauma, um preconceito, talvez porque cresceram na família que abomina Jesus, que abomina o Senhor. Mas se eu falar desse grande amor na linguagem que essa pessoa é capaz de ouvir, talvez ela abra o coração para finalmente ouvir sobre Jesus. E foi isso que fez com que eu começasse a escrever as canções. Dali em diante, eu virei uma máquina de compor, porque eu queria que todo mundo que não era da igreja aceitasse Jesus. E aí eu compus todas as minhas maiores canções de amor, que viraram temas de Disney, Globo e etc e tal. Olha só que fantástico. Essa música específica, qual que é o nome dela? Essa música nunca foi lançada, acredita? Olha eu acho que ela nasceu. Você lembra um pedacinho? Não lembro. Ah, não, gente. Temos que achar isso aí. Alone, não lembro. Acha a fita aí que você deve ter. Manda aqui pra gente.